Quando se fala de investimentos, de certa forma, costuma vir logo à nossa mente as mais conhecidas e faladas como ações e títulos públicos, por exemplo, não é mesmo? Porém, são diversas as possibilidades disponíveis ao investidor, que por dentro da sua estratégia e perfil pode encontrar boas oportunidades de ativos com rendimentos atraentes. E as debêntures pode ser uma grande alternativa para você. Mas não basta sair investido nesta modalidade sem conhecer melhor. Afinal, como o risco deste investimento é proporcional ao seu rendimento, é preciso entender antes de você partir para o investimento. Quer entender melhor como funcionam as debêntures e por que elas podem ser interessantes para você? Vem comigo! E aí galera, eu sou o André e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ser notificado de novos vídeos. Afinal, o que são debêntures? Ela é um título de dívida que é emitido por empresas, oferecendo aos investidores um direito de crédito sobre a companhia. Ou seja, ela funciona como uma espécie de empréstimo feito para que as empresas possam captar recursos para diversas finalidades. E como elas funcionam? As debêntures são emitidas por sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, com ou sem ações na Bolsa de Valores, e são utilizadas para o financiamento de projetos, reestruturação de dívidas da empresa, financiamento de capital de giro, entre outros. Assim, quando uma companhia necessita de financiamento para implementar um projeto, muitas vezes ela faz a emissão de debêntures em vez de um empréstimo em banco, que costuma ter taxas mais altas. Ao fazer essa emissão de título de dívida, o investidor terá direito a receber uma remuneração por meio de juros ou, quando acontecer o vencimento do título, vai receber de volta o valor principal que foi investido. E quem pode fazer investimentos em debêntures? Qualquer investidor pode realizar este tipo de investimento. De acordo com a Comissão de Valores, a CVM, os maiores compradores das debêntures no mercado brasileiro são os chamados investidores institucionais, como grandes bancos, fundos de pensão e seguradoras, os investidores estrangeiros, além dos investidores individuais. Para adquirir debêntures, é necessário ter uma conta em alguma instituição financeira que permita a negociação desses títulos, como bancos e corretoras. E qual a diferença entre debêntures e ações? As regras relacionadas aos prazos e ao formato da remuneração das debêntures estão definidas e registradas desde o momento da emissão pela empresa. Portanto, quem investe em uma debênture já sabe desde o início por quanto tempo o dinheiro vai precisar ficar aplicado e também quantos serão os juros que você vai receber lá no final. Por essas características, as debêntures são classificadas como investimentos de renda fixas, como os CDBs. Essa é uma diferença fundamental entre as debêntures e as ações. Também são definidas genericamente como títulos emitidos por uma empresa. Só que, enquanto as debêntures são papéis de dívida, as ações representam frações do capital de uma empresa. Quem investe em ações se torna sócio de uma empresa e não credor, como é o caso de quem compra debêntures. Se ela crescer e tiver lucro, o investidor vai poder receber dividendos e ganhar com a valorização das ações. Já se registrar prejuízo, os papéis podem se desvalorizar. Como o retorno do investidor pode mudar segundo a performance da companhia e as condições do mercado. As ações são classificadas como investimentos de renda variável. Outra diferença entre ações e debêntures está no prazo do investimento. As debêntures têm uma data de vencimento definida normalmente de pelo menos 2 anos, podendo chegar até 5 ou 10 anos. Isso não existe nas ações, que podem ser mantidas pelo investidor por quanto tempo ele quiser, se desfazendo delas no momento que parecer mais conveniente a ele. E quais os principais tipos de debêntures? Temos as debêntures simples, que é o modelo mais encontrado, possui um prazo de vencimento longo que varia entre 2 e 10 anos e possibilita ao investidor o direito de receber em dinheiro a quantia investida acrescida de juros acumuladas durante o período. Temos também as debêntures incentivadas. Este modelo conta com a isenção de imposto de renda, podendo proporcionar maior margem de rendimento. É exclusivo para empresas envolvidas em projetos de infraestrutura com impactos econômicos ou socioambientais positivos e que, por isso, contam com o incentivo tributário do governo. E como são os rendimentos das debêntures? Temos 3 formas. A primeira delas é a pré-fixada.
Neste caso, a taxa de juros anual é definida no momento da compra. Assim que você adquire o título, o investidor vai saber exatamente quanto terá no fim do vencimento do título. Já no caso das debêntures pós-fixadas, é possível saber previamente qual será o indicador utilizado para a remuneração da debênture, mas não o quanto você vai receber no retorno da aplicação. Afinal, com a oscilação do indicador, a remuneração pode variar. E por fim, existem as debêntures de remuneração híbrida, ou seja, junção de taxas pré-fixadas e pós-fixadas. E quais são as vantagens e desvantagens das debêntures? Bom, as debêntures são uma alternativa a mais de investimento de renda fixa. Uma das suas vantagens é que, por envolver um componente de risco adicional, o risco de crédito da empresa emissora, seu retorno costuma ser mais alto para os investidores, se comparado a outros tipos de papéis. Além disso, investir em debêntures possibilita diversificar a carteira, mesmo se a intenção for se manter dentro do aspecto da renda fixa. Empresas se diferenciam em portes, setores e com objetivos distintos emitem estes papéis, o que abre para o investidor um grande leque amplo de oportunidades. Já as desvantagens das debêntures está no fato de que algumas podem ter um prazo muito longo de vencimento, e até lá não é possível você resgatar o dinheiro aplicado. Se você precisar destes recursos, o investidor vai ter que recorrer ao mercado secundário, em busca de alguém que se interesse em comprar os seus papéis. Muitas debêntures são negociadas na Bolsa de Valores, que é a B3. Algumas debêntures podem prever na escritura da emissão a possibilidade de alterar as condições oferecidas. Se os juros praticados no mercado, por exemplo, estiverem muito diferentes dos que remuneram as debêntures, isso pode ser ajustado por meio de uma alteração. E quando isso acontece, a empresa emissora é obrigada a recomprar os títulos dos investidores que não aceitarem as novas condições. Mas se o investidor tiver feito planos considerando as características descritas na escritura da emissão, suas expectativas podem acabar sendo frustradas. E quais são os riscos e garantias? Como as debêntures representam um empréstimo, o principal risco do produto é o do calote das empresas emissoras, ou seja, que elas não paguem os juros prometidos ou devolvam o principal aplicado pelos investidores, ou ainda até as duas coisas. Isso é chamado de risco de crédito. Ele pode ser maior ou menor, dependendo da situação financeira e da credibilidade da empresa emissora. Ao contrário de outros investimentos de renda fixa, como CDBs ou letras de crédito, as debêntures não contam com o seguro Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. No entanto, os papéis podem oferecer outros tipos de garantias aos investidores, que sejam acionadas para assegurar os pagamentos caso haja problemas com as empresas emissoras, ou as debêntures também podem ter a garantia real, que são bens integrantes de ativo da empresa ou de terceiros, sob a forma de hipoteca, penhor ou anticrise. Ou a garantia flutuante, com o privilégio sobre o ativo da empresa em caso de falência, como os bens que servem para a garantia flutuante não são vinculados à emissão de debêntures, a empresa pode dispor deles sem a prévia autorização dos investidores. Temos também a garantia quirográfica, ou sem preferência, sem nenhum privilégio sobre o ativo da empresa, concorrendo pelos ativos nas mesmas condições dos outros credores em caso de falência. E a última é a garantia subordinada, com preferência de pagamento apenas sobre o crédito dos acionistas, em caso de liquidação da empresa. E como escolher e investir em debêntures? É preciso conhecer a solidez da empresa que está emitindo, verificar se o valor mínimo para investir está compatível com a disponibilidade do investidor, se a emissão é para investidores de varejo ou não, ou se é só para institucionais, se a debênture é indicada ao perfil de risco do investidor, além de a taxa de remuneração oferecida estar de acordo com o risco do ativo. Bom, independente de você ser um investidor experiente ou alguém que está apenas começando, as debêntures apresentam ótimas oportunidades de ganhos no longo prazo, ainda que elas possuem um grau pouco mais elevado de risco quando comparados a outros investimentos de renda fixa, que oferecem em contrapartida remunerações mais vantajosas. Tanto em investimentos em debêntures quanto em outras modalidades, o segredo do sucesso está sempre em manter uma estratégia de investimentos diversificada. Se você busca boas oportunidades, as debêntures podem oferecer
possibilidades de resultado muito atrativos para compor sua carteira. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado a entender melhor o que são debêntures. Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários abaixo. Já deixa o like e não esquece de se inscrever no canal para você receber mais conteúdo sobre finanças pessoais e investimentos. Até a próxima!